Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então com a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa live sobre congelamento salarial, conforme nós tínhamos anunciado aqui pelo canal. É um prazer imenso contar com a participação de todos, em tempo real ou a posteriori, né? Aqueles que não participarem agora, que verão depois, é um prazer poder dialogar de alguma forma contigo e receber sugestões, opiniões e questionamentos para nós continuarmos analisando essa temática. Bom, como eu havia posto a informação da live ontem e pedido os comentários, 3 pessoas fizeram comentários na página, tá? Na publicação. E eu gostaria de começar por esses comentários. Eu vou projetar aqui para nós os 3 comentários que tivemos para, em cima dos comentários, nós fazermos algumas considerações, ok? Aquele que está chegando, por favor, acompanhe conosco essa live, deixe seu comentário, a sua opinião, que ao vivo nós vamos falar sobre o assunto. Deixa eu, então, colocar aqui os 3 comentários que nós tivemos, para em cima desses 3 comentários nós falarmos um pouquinho. Deixa eu deixar assim melhor. Acho que assim fica melhor, né? Acredito que esteja visível e eu peço até desculpas se não estiver, porque eu estou empreendendo nessa seara dos vídeos ao vivo, né? Tive que fazer alguns trabalhos forçados devido à pandemia, assim como você que está em casa, para entrar nessa era digital de promoção ou divulgação, produção de vídeos ao vivo, né? Assim como muitos trabalhadores estão fazendo teletrabalho, tendo que, além de investir em conhecimento, investir também em equipamentos para poder dar conta das demandas de trabalho que outrora talvez fossem feitos somente presencialmente. Agora nós somos obrigados a nos preparar para uma nova realidade que é o teletrabalho e, sendo assim, não há como fazermos diferente. Temos que entrar em sintonia com essa modernidade. Então, o primeiro comentário foi da amiga Sônia Maria Vaz Guimarães, professora da prefeitura. Um abraço para você, para sua família. Sempre acompanha as nossas publicações. O comentário dela foi o seguinte: se o teu salário congela e o preço da comida, da roupa e de tudo congelar também, no caso ficaria bom, mas as coisas, cada dia tudo mais caro, seu salário vai piorar. Então é isso, ela disse claramente, todos podem perceber que, havendo um congelamento salarial e não havendo congelamento dos preços das coisas, esse salário ele achata, ele defasa, e aquele poder de compra, o poder aquisitivo para comprar aquelas mesmas coisas, ele diminui. Então, a pessoa ela não consegue mais comprar as mesmas coisas. Não conseguindo comprar mais as mesmas coisas, ela vai optar em comprar outras coisas mais baratas ou não comprar, porque ela não vai ter tantas opções assim se o salário dela for achatando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O outro comentário foi da Rosigleide Batista dos Santos, um abraço também, e ela diz: deveria diminuir os comissionados, que fazem o mínimo de funções. Aí ela faz uma crítica para os cargos de confiança que são nomeados pelo governo, tanto na esfera federal, estadual ou municipal. E
A crítica dela é que os comissionados fazem um mínimo de funções, comparando-se, óbvio, com os demais trabalhadores e precisamente com os servidores públicos efetivos, que são concursados e que têm uma carga de trabalho muito grande, embora uma parte da sociedade ache que servidor não tem carga de trabalho alta. Engana-se quem pensa assim, a máquina pública é pesada, quanto maior o setor, a demanda é maior, e são servidores que carregam esse piano para lá no final tocar o piano para você poder ter o serviço público ao seu alcance, né? Então, de fato, a proposta de diminuir comissionados, ela seria, no âmbito municipal, uma realidade, estadual outra e federal outra. Mas só que talvez não fosse a única solução. Por que não fosse a única solução? Porque quando você fala de diminuir comissionados, seria o número de cargos ou o salário dos comissionados. Porque uma coisa é você ter 500 comissionados ou 900, que é o caso de alguns municípios. Aqui no Guarujá são 200 servidores comissionados, e desses comissionados tem as faixas salariais diferentes entre eles. E outra coisa é você ter, digamos, 100 comissionados, mas com salários mais altos. Então, diminuir comissionados, ou diminuir a quantidade, ou diminuir salários. E reformas administrativas podem fazer, são mais fáceis de serem feitas assim por qualquer governo, para diminuir, para aumentar, para adequar o número de cargos, os valores dos vencimentos. O governo ele tem mais facilidade de fazer esse manejo diante da opção de fazer contra os servidores. Por quê? Porque os servidores têm garantias de que os salários não podem ser reduzidos, e que os direitos não podem ser retraídos, assim como todo trabalhador. Um dos princípios que está na nossa Constituição Federal é que nós temos uma ordem social e uma ordem econômica, e na ordem social, os benefícios, os direitos sociais dos trabalhadores devem melhorar sempre e nunca piorar. Então, os benefícios sociais visam a melhoria da condição social e não para piorar. Se é um dos princípios que está lá no artigo 7º da Constituição, melhorar e não piorar, por que de repente aceitar o congelamento? A outra colega aqui que comentou, eu queria parabenizar as mulheres que comentaram aí, participaram do nosso objetivo de ter comentários desde ontem, porque a correria foi tão grande que eu não consegui anunciar essa live antes, eu só consegui anunciar ontem à noite, mas 3 pessoas fizeram essa colaboração, e foram 3 mulheres. Provavelmente amanhã estarão comemorando o Dia das Mães, ou lembrando das suas mães, e eu quero mandar, na pessoa dessas 3 mulheres, um abraço carinhoso de um filho e de um pai também, de uma menina, né? Eu abraço todas as mulheres e desejo a todas as mulheres e todos os homens, especialmente as mulheres, um feliz Dia das Mães amanhã. E a outra colega aqui, Valquíria Aragão, ela também vai na mesma linha de raciocínio da Sônia Maria. Se tudo congelar, beleza. De fato, se nós tivéssemos essa projeção que tudo iria ficar congelado, seria uma coisa, mas não é a nossa realidade. A inflação, ela já começa a ter variações, tanto de inflação como de deflação. O mês de abril, ele foi o primeiro mês em que, nessa crise de pandemia, o Brasil, ele teve o mês inteiro dentro da crise.
porque março teve uma parte que ainda estava começando a crise, fevereiro teve a lei do coronavírus, mas não foi dado tanta importância, foi 6 de fevereiro, aí entrou março, uma parte de março começaram os primeiros casos, abril, o mês inteiro de abril, que fechou recentemente, ele é um parâmetro do primeiro mês, em que os 30 dias do mês nós estamos afetados pela crise de saúde, que afeta também a economia, obviamente. E as pesquisas, né, as análises, os estudos mostram que o, houve deflação para alguns na economia, quer dizer que os juros, o, o valor das coisas veio a ficar um pouco menor para alguns itens, como gasolina, influenciado também pela crise mundial, né? Não é só questões internas do Brasil, mas também do mundo todo, né? E teve alguns produtos que aumentaram o valor. Por exemplo, a alimentação teve um aumento no valor. E tanto a inflação como a deflação demonstram desequilíbrios na economia. Esses desequilíbrios, que podem subir e descer, eles são preocupantes no decorrer do tempo e nós vamos passar por um problema grave, sério da economia e as medidas têm que ser equacionadas. Nesse sentido, o governo ele buscou uma solução que parece que vai solucionar todos os problemas, mas será? Congelar o salário dos servidores resolveria esse problema que nós vamos enfrentar? E esse problema, lamento, não é só para 1, 2 anos, não. Esse problema, fatalmente, pode durar uma década. O mundo pode demorar uma década para recuperar as suas economias e o Brasil, ele tem esse problema para enfrentar, sim. Vai ser um período difícil. Mas será que congelar salário de servidor nesse momento iria ajudar? Para dar sequência aqui, eu vou voltar, né? Vou voltar aqui, vou colocar a última fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando eles saíram daquela reunião do CNPJ lá, né, no STF, porque fizeram uma reunião com empresários lá no palácio lá do STF com o ministro Toffoli e falaram em cancelamento de CNPJ, né? Em morte de CNPJ, porque muitos CPFs estavam morrendo. Ou seja, reduziram a vida dos trabalhadores, dos brasileiros, a números de CPF, e como se a vida não tivesse tanta importância assim, e comparar a vida de um ser humano com a vida de uma empresa. A empresa não tem vida, não é um fator biológico. Embora a biopolítica ela traga essa visão de que tudo influencia na vida humana e dependendo do que é feito, nós vamos ter não a biopolítica no sentido de preservar vidas, mas vamos ter a necropolítica. Então, depois daquela reunião, houve uma fala do ministro Paulo Guedes, que eu vou reproduzir aqui para nós depois comentarmos. Vou tentar colocar no máximo aqui, tá? Só um momento, que aqui eu tenho que editar e falar ao mesmo tempo aqui. Tudo é novo para nós, como eu disse, estamos nos adequando e eu tenho certeza que todos vocês vão também poder acompanhar essas nossas atividades aqui.
Então, nós vimos aí o pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que ele se baseia em duas opiniões. A primeira dos empresários, e a segunda, ele diz que a população gostaria que os salários ou os vencimentos dos servidores fossem congelados. Só que de onde ele tirou esse dado? De que são todos os empresários que querem congelamento dos salários dos servidores ou que é toda a população que quer isso? Primeiro que uma parte da população é de servidores e suas famílias. Então ele não pode generalizar dizendo que esse congelamento salarial é algo que a população quer absolutamente. Segundo, que ninguém viu esse movimento, a não ser de alguns apoiadores do governo, que apoiam qualquer medida de olhos fechados, apoiaram, por exemplo, a reforma da Previdência de olhos fechados, mesmo prejudicando muitos pobres, muitos trabalhadores, muitos idosos, e agora poderiam até apoiar essa ideia. Mas dentre esses apoiadores desse governo, e há muitos servidores também, será que todos os servidores públicos apoiariam essa ideia? Não é a realidade. Não é a realidade. E a população, será que apoiaria essa ideia? O dono de um comércio em que ele tem muitos clientes, aquela clientela fixa, e esses clientes são, na grande maioria, servidores públicos, ele apoiaria essa ideia? Ele apoiaria que o servidor que compra no seu comércio vai ficar com o salário estagnado durante 2 anos, podendo comprar menos no seu comércio? Será? Bom, se ele apoiar isso é porque ele não está tendo uma visão estratégica do seu negócio. Por quê? Assim como alguns colegas aqui comentaram, se fosse para ficar tudo congelado, era uma realidade, mas não é. O reajuste salarial anual é algo previsto na Constituição, lá no artigo 39, para os servidores. E todas as categorias do Brasil, através da luta do sindicalismo, que muitos também desprezam a luta do sindicalismo, todos os anos as categorias conseguem reajustar seus salários. Reajustar não é aumentar salário, é manter o salário no mesmo poder de compra. Porque se a inflação de um ano foi 10% e você pleiteia o reajuste de 10%, você recuperou o poder de compra daquele salário. Não houve um achatamento salarial, porque R$ 1.000 num ano em que tem 10% de inflação, no ano seguinte ele não vai valer mais R$ 1.000, ele vai valer R$ 900. Então, esse reajuste salarial, que é algo que o sindicalismo do Brasil, ele todos os anos ativamente faz as suas negociações e consegue o reajuste, inclusive no serviço público, porque os governantes, os governadores e os empresários não querem simplesmente dar o reajuste. Por eles, tanto faz, porque vai aumentar. Para os empresários, vai aumentar um lucro, aparentemente inicial, né? E para o governo vai diminuir um gasto com folha de pagamento. Mas será que é a solução? No exemplo que eu dei de um comerciante que apoia essa ideia e que o servidor deixa de comprar a mesma coisa que comprava no ano anterior, para ele é uma boa? O congelamento salarial, ele ajuda a economia ou ele prejudica a economia? Essa é a questão, porque congelar salário é congelar poder de compra, e esse poder de compra, ele congelado e a inflação ela crescente, haverá menos consumo, porque todo trabalhador também é um consumidor. Nós vivemos numa sociedade de consumo. E havendo menos consumo,
há menos venda no comércio, há menos produção na indústria, há menos movimentação na economia. E isso vai melhorar a economia se houver menos produção? Se houver menos produção, menos vendas no comércio, sabe o que ocorre? Aumenta o desemprego. Então, são menos pessoas comprando também. A política do governo deveria ser ao contrário. Permitir quem tem emprego e quem tem cargo público ganhando um valor compatível com a inflação e promover programas sociais para ajudar a população que não está empregada, que essa população recebendo valor, como esse Corona Voucher, por exemplo, que ele é provisório, mas recebendo o benefício social, ele vai consumir no mercado, né, no mercado de consumo, e ele vai manter a economia produzindo, crescendo. Essa é a tese que eu defendo. Se você defende uma outra, eu acho que você não percebeu as nuances do perigo de você reduzir poder de compra da população, seja do servidor, seja da iniciativa privada. E outra coisa, quem garante que, havendo o congelamento do salário dos servidores, não vai haver o congelamento das demais categorias da iniciativa privada? Ninguém garante. Ao contrário, pode ser que seja um efeito cascata em que todas as categorias fiquem 2 anos sem reajuste. Então, é todo mundo comprando menos, porque o poder de compra ele fica diminuído. É isso que a gente quer para o Brasil? E outras, quando você reduz o poder de compra do trabalhador, que ele é um proletariado. O que é um proletariado? É aquele que cuida da sua família. Eu recebi aqui um comentário que está baixo. Vou tentar aumentar aqui o volume, mas agora é complicado. Bom, o proletariado, ele cuida da sua família. Não sei se é um problema da Kelly, que ela está ouvindo do celular, ou esse é um problema aqui do meu áudio. Eu vou tentar resolver aqui, mas é meio complicado agora. Eu não contava com esse problema. Aqui parece que está tudo certo. No entanto, não sei precisar se vai melhorar ou não. Vou dar uma mexida aqui. Como eu estava dizendo, né? O proletariado, que é o pai de família, que cuida da sua família, e depende do salário, ele faz o consumo do seu salário, né? Ele faz o consumo de mercadorias com o seu salário. E nós não podemos pressupor que congelamento salarial vai ajudar as famílias, né? O que o governo federal está preocupado? Está preocupado com o gasto de folha de pagamento. O gasto de folha de pagamento, ele é crescente, ele é importante nas contas públicas. Mas só que tem outras despesas do orçamento que o governo ele não atentou ou não quis mexer. Ele focou num alvo e quer colocar a opinião pública contra esse alvo, que são os servidores. Para quem não sabe, o nosso orçamento, a execução anual, cerca de 50% do orçamento é para pagar juros da dívida, mas não paga a dívida. Paga juros, mas não paga a dívida. Ou seja, não amortiza aquela dívida. Aquela dívida fica sempre a mesma e essa dívida é para banco. Bancos que tiveram ajuda de R$1 trilhão logo de cara, não teve esse sofrimento todo para receber um Corona Voucher de R$600 individualmente para os trabalhadores ou desempregados. E uma das medidas, talvez, fosse mexer nesse orçamento, rever esses juros da dívida, fazer uma auditoria desses juros. Existe um processo no STF aguardando ser pautado
para fazer a auditoria da dívida, porque são juros leoninos, né? Mordidas violentas no orçamento da União, e essa seria uma das soluções que o governo poderia estar trabalhando agora. A outra solução poderia ser a cobrança de impostos das grandes fortunas, que grandes fortunas, dentre elas os banqueiros, não têm um pagamento de imposto proporcional aos demais. Na verdade, quem paga mais imposto são os mais pobres, porque os mais pobres pagam muito mais do que recebem, né? Se ele recebe 2 mil de imposto, ele vai pagar R$ 800, vamos dizer que ele paga de R$ 800. Enquanto que um grande empresário, ou um rico, um ricaço, que ele tem uma grande fortuna, ele vai pagar talvez 1.600, 2 mil, 3 mil, perto de uma fortuna de milhões que ele tem. É esse comparativo que a gente tem que ver. Então, taxar as grandes fortunas é outra solução que o governo também não mexe. Por que ele não mexe com os ricos, com os banqueiros? Só quer mexer com os pobres, com os trabalhadores, com os servidores. A outra coisa, dizem que servidor ganha demais, né? Altos salários. Existe no funcionalismo, tanto na esfera federal, na estadual e na municipal, sim, uma parcela de servidores que tem altos salários, mas a grande maioria não tem altos salários. Se você analisar, por exemplo, no Guarujá, nós temos cozinheiras, né, que são agentes de serviço de alimentação, nós temos muitas categorias que recebem salários que está na média dos demais trabalhadores. 2,5, 3 mil, 4 mil, né? Você vai ver que não é assim como querem dizer, não. É uma minoria que tem altos salários. Mas só de baixos salários que a gente vai pensar na economia, porque os altos salários, eles também consomem coisas, não consomem? E eles consomem algumas coisas que os baixos salários não consomem. Se eles consomem coisas que o seu poder aquisitivo lhes garante consumir, ele também está ajudando alguma empresa que fornece produtos ou que comercializa produtos que só quem tem o alto salário consegue comprar. E mantendo o consumo da empresa, mantém-se empregos. E isso é a dinâmica da economia, consumo e emprego. Então, mais uma vez, o congelamento parece não ser a solução. É aquilo, né? Quer tirar um coelho da cartola e tentar dar uma solução fácil. Solução fácil é congelar salário de servidor. Só que não vamos esquecer o seguinte, já que a gente falou de imposto. Todo trabalhador paga imposto direto da fonte, né? É recolhido na fonte do seu salário. Então, imposto de renda retido na fonte, que o servidor da União, do Estado ou do município ele paga, também imagine, se é 27,5% a última faixa de imposto de renda e o salário fica congelado. Quem é que perde a arrecadação? O governo federal não vai perder a arrecadação? Ele vai perder a arrecadação não só dos salários diretos dos servidores da União, ele vai perder a arrecadação de todos os demais servidores do Brasil, porque quem recebe um salário acima de 5 mil, ele paga o imposto de 27,5% nas faixas progressivas. E assim, ele acaba ajudando o governo logo de cara. Você faz ideia o que é 27,5%, né? Nas faixas você vai reduzir um pouquinho esse valor. Mas você faz ideia o que é você receber 5 e você pagar 2 só de imposto, ficar com 3, logo de cara, e aí se congelar, o que vai acontecer? Vai congelar também esse imposto. Então vai ser menos arrecadação para o governo.
e a arrecadação de todos os salários de todos os trabalhadores, todos os servidores do Brasil. E quando qualquer um de nós consome no mercado, embutido nas mercadorias estão também impostos. Tendo menos consumo, esse imposto ele vai vai chegar no governo melhor ou pior? Então acaba tendo um problema de arrecadação para o próprio governo. É isso que eu estou falando. O imposto ele tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de manter a arrecadação do governo que vai gerenciar a nossa economia. Queria aproveitar, a pedidos aqui, mandar um abraço para minha cunhada, Vanessa, que está fazendo aniversário hoje. Ela e muitos outros amigos estão fazendo aniversário hoje. Eu quero mandar um abraço para todos, desejar parabéns, felicidades, e nesse momento de crise, vamos, na medida do possível, nos confraternizar em família. Desejo toda a sorte do mundo para você, toda a felicidade, Vanessa, e aproveito também para mandar um abraço para minha amiga Marina, dentre outros amigos, essa é que eu lembro agora, que eu já parabenizei hoje pelo Facebook. Parabéns, felicidades para todos vocês. Daqui a pouco eu mando uma outra mensagem para vocês, novamente, sobre o Dia das Mães amanhã. Bom, então eu estava falando que, infelizmente, não parece ser a melhor solução congelar salários. E agora? Você está falando do Brasil, uma visão ampla, e no Guarujá? O Guarujá, caso aprove um congelamento salarial, será um ano de defasagem do poder de compra. Por quê? Apenas um ano de defasagem? Porque aqui no Guarujá, o Sindicato dos Servidores, que é atuante, ele conseguiu o reajuste desse ano normal. Antecipou a sua negociação desde dezembro, e nessa antecipação nós conseguimos lograr êxito e garantir o salário dos servidores, o reajuste salarial dos servidores. Isso quer dizer que, caso aprovada essa proposta do governo, aqui no Guarujá os servidores ficariam apenas no ano que vem sem reajuste salarial. Não é fácil a luta sindical e temos que valorizar cada conquista. Aqueles que não sabem o que é um reajuste para manter o seu poder de compra, que é conseguido pelos sindicatos, talvez, se passar essa proposta e afetar os servidores, os trabalhadores de todo o Brasil, talvez as pessoas comecem a entender que é importante ter sindicatos atuantes, porque senão estagna para o trabalhador, ele perde poder de compra, ele tem um achatamento salarial e ele vai sofrer a carestia dos produtos, das mercadorias, e essa carestia ele não vai conseguir comprar o mesmo que ele comprava antes. E isso é uma pena para tudo, comida, roupa, remédio e etc. Por isso é importante a gente valorizar as lutas sindicais. Aqui mesmo, nas cidades vizinhas, está havendo uma preocupação muito grande, como Santos, Praia Grande, os servidores não tiveram os reajustes nesse ano e talvez não venham a ter. E será que vai ser bom para os comércios dessas cidades? É ruim para as famílias dos servidores, diretamente para o servidor, é ruim para a arrecadação municipal, porque vira uma reação em cadeia, E por isso que a gente não pode aceitar essa ideia do congelamento salarial. Eu estou dizendo que a proposta pode ser ou não aprovada porque algumas categorias ficariam de fora desse congelamento e, na discussão no Congresso,
os parlamentares conseguiram aumentar, fizeram uma aprovação de um texto que aumenta categorias que não seriam afetadas. E conforme nós vimos no vídeo, há uma projeção de que o governo vai vetar esse dispositivo, ou seja, professores e outras categorias que não seriam afetados pelo congelamento passariam a ser. A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa questão, porque depende da análise do presidente da República, porque está naquela fase que ele vai sancionar ou vetar. Se ele vetar, volta para o Congresso. O Congresso pode derrubar o veto ou pode sancionar. E se derrubar o veto, seria um veto parcial ou integral, a gente não sabe ainda como é que vai ser, e aí, dependendo, o Congresso pode fazer a sanção e a promulgação pelo próprio Congresso. E isso é uma incógnita para nós, vai depender dessa semana o que vai ser decidido pelo governo federal. Então, ainda é uma perspectiva de que haverá o congelamento para os servidores, não para todas as categorias, a gente não sabe ainda como será no decorrer dessa semana, e a gente espera que não haja, porque se houver, é ruim para todos. Não tem essa de achar que vai ser ruim só para os servidores. E chega a ser até, às vezes, desumano a forma como tratam o servidor, né? O servidor que está na linha de frente, o pessoal da saúde, o pessoal dos serviços funerários, o pessoal da assistência social. Aliás, eu quero abrir um parênteses para falar que, assim como percebeu-se que no Brasil tem muitos invisíveis para os programas de assistência social, quando foram fazer o cadastro único para receber o Corona Voucher de R$600 ou de R$1.200, dependendo da situação, percebeu-se muitos brasileiros invisíveis, né, que não estavam na percepção do governo que existiam, porque provavelmente eram muitos trabalhadores com CPF regular e que não trabalham regularmente, que vivem de bicos, né, subempregos, e eles agora ficaram visíveis no radar do governo. Mas eu quero aproveitar para dizer que o serviço social dos municípios também acaba ficando invisível. Ninguém vê o que esses trabalhadores da assistência social fazem. E olha que fazem muito. Atendem muitas pessoas vulneráveis socialmente e não são valorizados. E, de repente, você congelar salário desses profissionais que atendem os mais pobres, atendem pessoas miseráveis, famílias miseráveis, toda sorte de problemas sociais, e, de repente, congelar desses profissionais, sem falar de outros, né? Congelar salário de professor, professor que agora a gente vê o quanto, a gente já tinha essa percepção, pelo menos individualmente, o quanto são importantes para a educação dos nossos filhos, e congelar desses professores, que a maioria é do serviço público, congelar salário dos fiscais, por exemplo, os fiscais que estão ali autuando e promovendo a arrecadação para os municípios, para os estados, para a União, e também vão ter o congelamento. É complicado você congelar. E sem falar de outras categorias, né, que estão na linha de frente, como a saúde, como eu já falei. Bom, era isso. Vamos chegando ao final desse bate-papo. Algumas pessoas comentaram. Desde ontem eu fiz aqui algumas considerações e o vídeo vai ficar disponível aí no Facebook e depois eu vou publicar no YouTube. E assim a gente vai mandando uma mensagem, um diálogo, que não é uma verdade absoluta, mas que é um ponto de vista de quem vai sofrer, espera um pouquinho, vai sofrer essa problemática de um congelamento salarial que traria mais preocupações para todos nós brasileiros, tá? E principalmente para os servidores. Então, para finalizar, eu quero mandar novamente
Um feliz Dia das Mães para todos amanhã. Passem em família, com todas as precauções. Cuidado para, de repente, você não está sabendo que pode estar infectado com o coronavírus. Talvez você possa vir a ser, a gente torce que não, né? Mas não, a gente não consegue saber o que está acontecendo biologicamente em cada pessoa. Mas você pode vir a ser alguém assintomático e que já tem a contaminação do vírus, e nisso você pode transmitir o vírus para alguém que será sintomático. E esse alguém sendo sintomático, ele pode vir a ter sintomas mais graves ou menos graves. Se for os mais graves, pode evoluir para um tratamento intensivo numa UTI ou até, infelizmente, óbito. Então, é momento de você, apesar de lembrar carinhosamente de cada mamãe, você lembrar que existe um vírus que é inimigo de todo mundo e nós temos que nos precaver. Não podemos involuntariamente contaminar os nossos familiares, ainda mais os mais idosos, né? E aqueles que têm doenças. Vamos tomar cuidados para não propagarmos mais o vírus, né? Porque, embora essa pandemia esteja no início ainda, a gente não pode pressupor que ela vai terminar tão cedo, porque não tem um tratamento eficaz, não tem uma vacina. Todo cuidado é pouco, então nós temos que, deixa eu pegar aqui, nós temos que usar máscara. Eu gosto de falar sempre da importância de usar máscara. Nós temos que lavar as mãos, temos que manter o distanciamento e temos que respeitar a saúde pública, porque o Estado brasileiro, o governo, ele tem o dever de promover saúde pública. E nós temos direito de ter a saúde pública e temos também a responsabilidade conosco e com os demais de que se tenha saúde pública. Então, vamos comemorar o Dia das Mães, lembrar das mamães e fazer o possível para não propagar a doença. É um desafio para todos nós, é difícil, eu sei que é difícil, mas é o que é exigido no momento. Se você já convive no dia a dia com a sua mãe, você está nos melhores dos mundos, porque você já tem ali com ela um convívio e você provavelmente não teve problema de doença na família, né? Então você está ali. Agora, quem está longe, aí de repente ele vai visitar a mãe, ele não vai sozinho, leva crianças que de repente a gente não sabe que podem ser assintomáticos e complica, né? Então, é preocupante para todos nós esse momento, mas lembre da sua mãe, se ela estiver distante, faça uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, mande um presente para ela, se você puder, converse com ela, evitando o contato. Se for o caso, eu fiz na semana passada. Eu fui visitar minha mãe, e espero ir amanhã novamente. Coloquei a máscara, fiz toda a higienização. Fui lá, falei com a minha mãe, abracei na medida do possível, ela também estava com as precauções, e nós pudemos conversar e nos ver presencialmente. É uma ideia, tá? Então, um abraço a todos, até o nosso próximo bate-papo. Espero dar continuidade nesse projeto de falar sobre os problemas do Brasil e do Guarujá. Vai chegar um momento que nós vamos pautar coisas específicas da nossa cidade, mas no momento certo, tá bom? Um abraço.